gente percebe que mesmo nessas cidades que não tem médico, tem promotor. Às vezes tem juiz lá. Eles vão para a mesma cidade que os médicos não vão, porque eles são incentivados a ir para um plano de carreira. Existem alguns países nórdicos que o médico se forma, ele é obrigado a ir para uma região mais remota durante um período e lá ficar trabalhando para o governo. Eu acredito muito, muito mesmo. O que fixa o médico é a residência médica. Países como, por exemplo, Estados Unidos, uma enfermeira faz anestesia, toma decisões em UTI. Aqui no Brasil não pode. O Brasil tem mais de 440 mil médicos em atividade e uma população estimada em 207 milhões de pessoas. Se a gente aplicar uma matemática simples, nós teremos algo como 470 habitantes para cada médico. O problema é que esses médicos não estão distribuídos de maneira uniforme pelo país. Olha o que acontece. 39 cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes têm 60% de todos os médicos do Brasil. Só que a população dessas cidades representa apenas 30% do total de brasileiros. Em lugares com carências maiores, a sensação de abandono é mais grave. Roraima, por exemplo, é uma das regiões que mais sofre com a falta de médicos. O estado possui cerca de 500 mil habitantes. 2/3 moram na capital, Boa Vista. A cidade tem 4 hospitais e concentra a maioria dos médicos. Em Roraima, 90% da população depende exclusivamente do SUS. É o segundo estado do Brasil que mais gasta com saúde por habitante. Depois de 4 semanas eu vou fazer a outra. Tá. E aí vamos mandar para a biópsia e aguardar o resultado. Tá bom? Na contramão das estatísticas sobre a concentração dos médicos nos grandes centros, Dr. Alex e a esposa deixaram o Rio de Janeiro há 10 anos para trabalhar em Boa Vista. Eu me formei numa grande universidade, acho que foi a UFRJ. Só na minha turma tinha mais de 100 alunos se formando. E a grande maioria permaneceu no Rio de Janeiro mesmo. Nos grandes centros, a maioria das pessoas acaba tendo vínculos mais particulares. Ou seja, você pode até estar num grande centro como o INCA, no Rio de Janeiro, mas eu era mais um. E aqui eu podia ter a chance de fazer uma diferença e montar um serviço inédito, num estado inteiro, que não tinha. Com a ajuda de um programa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, Dr. Alex mudou do Rio de Janeiro para Boa Vista. Ele e uma pequena equipe conseguiram montar do zero o Centro de Tratamento Quimioterápico do Hospital de Boa Vista. As dificuldades não desanimaram a equipe que agora pretende instalar o Centro de Radioterapia. Hoje, os pacientes que necessitam de tratamento radioterápico precisam viajar mais de 700 quilômetros para chegar em Manaus. O programa que levou o Dr. Alex para Roraima não existe mais. Em vez de desativados, programas como esse deveriam ser multiplicados pelo país. No Brasil, temos médicos em número suficiente para atender a todos. O problema não é o número de profissionais, mas a má distribuição. Mesmo em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, eles se concentram nas capitais e fazem falta no interior. O que houve, seu José? Vomitou, foi? É vômito, José? É isso? Tá com dor? Vamos sedar um pouquinho o seu José? Tá vomitando muito ali, tá com dor também. Vou fazer morfina para ele. O SUS, ele realmente aqui em Roraima, ele é o que está na lei, ele é universal mesmo. Tornou-se o plano de saúde de todos, não consegue suprir essa demanda, o financiamento dele é precário. Esse hospital ele foi entregue para a população de Roraima na década de 90. Naquela época existia 160 mil habitantes no estado de Roraima. Hoje nós temos 3 vezes mais e o hospital continua do mesmo tamanho. Passou-se quase 20 anos sem prever que o estado iria crescer e que a população iria aumentar e que nós iríamos precisar de leitos. Os desafios aqui são duplicados, porque o isolamento geográfico da Amazônia ele é perverso. Eu acabei de receber a informação que nós estamos sem morfina.
E eu até falo assim, olha, pode faltar qualquer quimioterapia, mas não pode faltar morfina, né? Porque é o remédio que ceda a dor dos nossos pacientes. Novamente, a licitação foi deserta. Ou seja, ninguém quis vender para Roraima. E isso certamente é uma coisa típica dessa região. Atenção, um pouco mais complexa, ela deve ser regional, porque não existe escala econômica para ter tudo em todos os lugares. Um país tão heterogêneo como o Brasil, se você verticalizar propostas, normas, você vai estar castigando alguém. E nesse caso aqui de Roraima, se você tiver que enfrentar os mesmos caminhos que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente aqui não vai conseguir. Deveria haver uma customização para alinhar as políticas de saúde, os modos de aquisição de medicamentos, né, para a realidade local. Não adianta vir dinheiro e não ter uma gestão plenamente direcionada para transformar isso em crescimento. O Brasil permitiu que existissem na área da saúde 14 profissões. Cada profissão definia um espaço. O corporativismo em torno da divisão do trabalho na área da saúde é uma vergonha. E veja, países como, por exemplo, Estados Unidos, uma enfermeira faz anestesia, toma decisões em UTI. Aqui no Brasil não pode. Isso é uma bobagem e que faz com que a solução do problema demanda seja uma solução baseada exclusivamente em médicos. Está errado. Por outro lado, esses médicos que se formam como especialistas tendem a se agrupar nos grandes centros, né? De que maneira o SUS poderia contribuir para espalhar esses médicos de forma mais homogênea pelo país inteiro? Onde tem dinheiro, tem médico, não é? Quer dizer, você tem que ter uma política, não é? Existem alguns países nórdicos, por exemplo, que o médico se forma, ele é obrigado a ir para uma região mais remota durante um período e lá ficar trabalhando para o governo. Não vejo uma solução que aposte no laissez-faire. Não, livre escolha. Quem quiser vai para o interior, quem não quiser, não funciona. Veja que o Mais Médicos, que eu discordo um pouco da metodologia de implantação, mas concordo totalmente com a filosofia, e os resultados estão aí, são 370 municípios brasileiros mais miseráveis que nunca viram um médico e agora estão sendo atendidos por um profissional. Melhorou muito de uns 4 anos para cá, desde que começou -se a desenvolver os programas de residências médicas dentro dos nossos hospitais. Viu-se com isso que a residência ela começa a fixar o médico no local. A faculdade, né, a universidade não, porque o médico tem que sair para fazer a residência e acaba não voltando. O programa Mais Médicos criou condições para que os profissionais chegassem a lugares mais remotos e às periferias das cidades grandes. As autoridades de saúde deveriam entender a iniciativa como uma etapa inicial, seguida pela melhora das condições de trabalho e da estrutura básica necessária. Sem essa perspectiva, a tendência do médico é procurar os centros maiores. Os municípios precisam prestigiar as equipes de saúde da família e equipar as UBSs, as unidades básicas de saúde, os antigos postos de saúde, para diminuir a carga de trabalho nos serviços de pronto atendimento dos hospitais. Os especialistas afirmam que para um hospital ser economicamente sustentável, deve ter pelo menos 100 leitos. Não é essa a realidade. Mais de 80% dos nossos hospitais têm 50 leitos ou menos. O ideal seria que os municípios se organizassem para construir hospitais com mais leitos e infraestrutura para atender toda a região. O SUS é um patrimônio dos brasileiros que deve ficar acima dos interesses políticos. Eu falo para meus alunos, né, que o dia que você escutar assim, doutor, minha vida está nas suas mãos, nesse dia você chegou à plenitude da profissão médica. Porque você não foi só mercantilista, não foi só técnico, não foi só correto, mas você conseguiu dar o que realmente aquela pessoa queria, né? Apesar de ser muito difícil, também é muito gratificante também.